Olá a todos, graça e paz. Hoje eu trouxe uma palavra que se encontra no livro do profeta Joel, no Velho Testamento. Nós vamos ler o capítulo 2, versículos 12 e 13, que diz assim: Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, é tardio em irar-se e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Glória a Deus por esta palavra. O profeta Joel viveu num tempo muito difícil para o povo de Israel. Esse tempo era mais ou menos 800 anos antes de Cristo. O profeta Joel viveu num tempo onde houve um juízo de Deus sobre o povo de Israel, porque o povo estava pecando. Por isso o Senhor está chamando o povo para voltar para Ele. Esse juízo foi uma grande praga de gafanhotos de todos os tipos que atacaram as plantações, devoraram todos os alimentos, todas as plantas e até mesmo as cascas das árvores, das figueiras, os gafanhotos devoraram. E não havia mais alimento, não havia mais plantações, não havia alimento nem para o homem, nem para os animais, nem para as ovelhas. E começaram a morrer os animais e as pessoas sentiram a grande fome que estava sobre a terra. Era juízo de Deus pelos pecados das pessoas. Então o Senhor, pela sua misericórdia, trouxe através da boca do profeta Joel esta mensagem para que o povo se convertesse, para que o povo voltasse para ele com jejuns e oração, para que o povo rasgasse o coração e não as vestes, para que se arrependessem de seus pecados. Aí o Senhor novamente traria chuva e novamente a terra voltaria a produzir e a fome passaria. Essa passagem ela é muito interessante, como há muitas passagens pela Bíblia chamando a nossa atenção para o jejum e a oração. Tem uma passagem bíblica em Mateus 17, 21, onde Jesus diz assim: essa casta de demônio só será expelida através de jejuns e oração. É a passagem do menino endemoniado que os discípulos de Jesus não conseguiram expulsar o demônio do menino. O menino se jogava no fogo, o menino se jogava na água, ele estava todo machucado. E quando o pai o trouxe para os discípulos fazerem uma oração e expulsar o demônio que havia com o menino, os discípulos do Senhor não conseguiram expulsar os demônios. Então Jesus chegou, expulsou o demônio do menino e disse essas palavras, que havia necessidade de estar em jejum e oração. E é sobre o jejum que nós vamos falar. O jejum, ele é uma ferramenta poderosa junto de Deus para que nós possamos atingir um objetivo, um propósito. Nós podemos fazer jejum para Deus, como um presente para Deus. Mas nós podemos praticar o jejum, a oração, também como agradecimento ao Senhor ou com súplicas de algo que nós estamos necessitando. Então, o jejum é esta ferramenta poderosa. O jejum mortifica o corpo, mas ele exalta o espírito. Ele faz com que o nosso espírito se alimente. Assim como nós precisamos de alimento para nos manter saudáveis, para o nosso corpo estar perfeito, nós precisamos alimentar também o nosso espírito. E nós alimentamos o nosso espírito quando nós mortificamos a carne. É algo impressionante, porque quando você deseja fazer um jejum, você pratica o jejum, você fica enfraquecido fisicamente, mas espiritualmente você cresce, a sua fé aumenta e você consegue aquilo que você pede ao Senhor. O jejum é importantíssimo, porque o espírito, ele precisa estar com o nosso corpo limpo, porque a carne é que nos leva a pecar.
São os desejos da carne, aqueles que dão origem ao pecado, desde Adão e Eva. O desejo da carne de Eva de comer aquele fruto fez com que ela pecasse e fizesse Adão pecar, e assim todos nós pecamos. Nós precisamos controlar a nossa mente através do jejum e da oração, porque jejuar é fazer restrição de alimentos, restrição total ou restrição parcial de alimentos. Mas o nosso estômago exige de nós que nós nos alimentemos. E o estômago, às vezes, ele manda no corpo, porque você sente uma fome incrível quando você está jejuando. Mas aí é onde nós crescemos, porque o jejum, além de aumentar a nossa fé, ele também faz com que nós possamos desenvolver um domínio sobre a nossa mente. Porque você vai dominar a sua mente, não vai permitir que o seu estômago carnal domine o seu corpo, domine a sua mente. Então você supera essas coisas, supera a fome, se entrega a Deus, e o jejum, ele não é apenas deixar de comer todos os alimentos ou determinados alimentos. O jejum, ele também faz parte do jejum a oração. Faz parte do jejum você estar em contato com Deus. O dia que você programa um jejum, você tem que estar lendo a palavra, orando ao Senhor, você tem que se santificar. O jejum santifica o homem, santifica o corpo do homem, porque ele tem domínio da sua mente, então ele não permite que o seu estômago mande nele, dite as regras. Quem dita as regras é o seu espírito. Então, praticar o jejum e a oração é poder, é prova de poder. E nós podemos praticar o jejum, as orações e entregar ao Senhor. Existe toda uma regra para o jejum. Você, antes de fazer o jejum, você ora ao Senhor e diz por que você está fazendo aquele jejum. Você jejua e durante o seu jejum você não precisa estar abatido, como a própria palavra diz, que os fariseus tinham o dia do seu jejum. Mas eles ficavam com seu coração contristado, eles tinham uma aparência horrível, porque eles queriam que todas as pessoas soubessem que eles estavam se sacrificando naquele dia, fazendo o seu jejum. O Senhor diz, ao fazer o jejum, lave o teu rosto, fique bonito, fique perfeito, fique normal, para que ninguém perceba, porque o propósito do jejum é lustrar o seu espírito, é fazer com que cresça o seu espírito, com que aumente a sua fé, com que você tenha domínio da sua mente e assim você falar diretamente com Deus. Então o jejum é você e Deus, ninguém precisa saber, é em secreto, não precisa espalhar para todo mundo que você está fazendo o jejum, você fala apenas para o Senhor. Você lava o teu rosto, você mostre uma aparência saudável, porque é em secreto. É algo que vai trazer um crescimento espiritual para você. E o jejum faz com que castas de demônios sejam dominados. Nós podemos curar, libertar. A nossa oração tem mais poder quando o nosso corpo está santificado através do jejum. Jesus, quando esteve no monte e foi tentado por Satanás, estava há 40 dias em jejum. Mas Jesus teve o domínio do seu espírito e não cedeu às tentações do inimigo. Ele superou com o conhecimento da palavra e o domínio espiritual que ele tinha. E assim também foram os outros, Moisés, Esdras, Neemias, Davi, Ana e a própria Esther, que para estar diante do rei, ela precisou estar em jejum e pedir ao povo judeu que entrasse por 3 dias em jejum para que ela chegasse ao rei para dar um grande livramento de morte ao povo judeu. E ela conseguiu.
Todos jejuaram e ela chegou diante do rei, ele a recebeu e ela então colocou a sua causa. Nós podemos fazer jejum quando nós estamos precisando de alguma coisa, mas também nós podemos presentear o Senhor, como eu já disse, com um jejum, para fortalecer o nosso espírito, fortalecer a nossa fé, crescer espiritualmente. Faz parte das orações mais que cheguem no trono de Deus, mais poderosas, jejum e oração. E agora nós estamos vivendo por dias mais difíceis e não sabemos o dia de amanhã. Então o Senhor tocou no meu coração para que passasse essa palavra para vocês a respeito do jejum, porque o Senhor quer chamar o seu povo, todo o seu povo, para praticar jejum e oração, para que o Senhor nos dê livramentos. Nós ainda não sabemos o que vai acontecer, mas nós sabemos que nós precisamos estar em jejum e oração para que Deus nos dê o livramento necessário, para que o Senhor nos guarde dos dias maus que estão por vir. Esta é a palavra que eu gostaria de deixar para todos vocês. Que o Senhor abençoe a cada um.